voltei! Eu voltei para contar aquela historinha que eu falei, que me ajudou muito. Várias me ajudou muito. Mas essa historinha, não só isso me ajudou. Não foi só essa historinha que me ajudou. Vai ter muita historinha de igreja, vai ter muita historinha de praia, de roça, de Belo Horizonte, capital, Parque Municipal, bairro São Geraldo. Por onde eu passei, né? Todos os lugares que eu passei tem história. Tô falando, tem história até dentro da barriga da minha mãe, gente. Eu não tinha nem nascido, eu já tenho história. Imagina uma pessoa que viveu para fazer história. Aí é o seguinte, eu era bem novinha. Tudo eu era bem novinha, né? É porque eu comecei muito cedo. Tem gente que vira e fala assim, ah, mas você ainda tá nova, não precisa parar de trabalhar, não. Preciso parar, sim. Eu tô cansada. Eu não tô, sabe? Eu comecei muito cedo. Eu comecei exageradamente cedo. Eu era prematura. Não sei se é assim que fala. Por isso que eu cansei cedo. Então, eu não quero trabalhar mais, não. Já programei minha vidinha todinha para não trabalhar mais. E eu não quero voltar a fotografar, não quero. Uma que eu não dou conta, eu começo a fotografar, eu começo a ficar cansada. Isso é para jovem, fotografar, correr atrás de criança, em festinha, é para jovem. Eu não quero saber de trabalhar mais, não. Deixa pro Vitor. Deixa para os jovens correr atrás de criança. Já corri uma vida inteira, correndo atrás das minhas e das suas, né, para tirar foto. Aí, olha a história que eu quero contar. O que mais? Isso me ajudou até na fotografia, no trabalho, né? Eu não tenho vergonha, timidez, receio de chegar perto das pessoas, de conversar, de pegar, de pôr a mão, né? Porque é necessário de dar conta, né? Porque vários fatores contribuíram. Pelo meu pai, ele era porteiro de hotel. E nem estava falando, o primeiro lugar que eu morei foi no tipo um porão de hotel onde mora o porteiro. E o pai mexia com turismo, né? Assim, e eu que nem eu contei a história que ele enchia o ônibus aí para poder visitar todas as cidades históricas, o ônibus de turismo. E sobrava 2, 3 lugares, aí o pai colocava eu e Juninho, que é o meu irmão mais velho, ele arrumava a gente bem bonitinho, que nem filho de gringo, né? E a gente ia dentro do ônibus, comportadinho, e ali, dentro daquele ônibus, naqueles passeios de criança, em todas as cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Sabará, todas as cidades históricas, pontos turísticos, assim, eu e meu irmão tivemos essa facilidade. Então, ali eu lidava, ali eu mexia assim, com as pessoas, né? Eu tinha que me enturmar ali com as filhas, conversar. Isso me ajudou. E tinha também Isso me ajudou. Enquanto meu pai trabalhava em hotel, ter a família no Rio de Janeiro, né? Ter a família no norte de Minas, que é o interior.
Eu até brinco, assim, sabe? Que no Rio de Janeiro eu era, como a minha situação era... Eu falo assim, vocês vão entender. No Rio de Janeiro eu era a coitadinha, pobrezinha, coitadinha. E lá no norte de Minas eu era a patricinha, patricinha. E em Belo Horizonte eu era a menina normal. Eu não era nem a patricinha, nem a coitadinha, era normal, a menina da capital. E era em Belo Horizonte que eu ia para a escola, né, e frequentava a escola dominical, que era, né, igreja evangélica. No Rio era a minha família espírita, e no norte de Minas a família católica. Aí vem a história que eu vou contar. Como a maior parte foi em Belo Horizonte, né? Então, na Igreja Unida. Então, eu vou contar a história de lá. Essa historinha que eu quero contar é de lá. Então, vamos. A igreja, ela ia receber uma visita ilustre, um pastor de fora, sabe? Eu sei que era alguém muito importante. Alguém muito importante ia visitar a Igreja Unida. E eu fui para a igreja durante... Eu fui voluntária lá para poder fazer a limpeza na igreja. Por quê? Porque a igreja ia ter uma festa. A igreja ia ter uma festa por conta desse pastor que ia vir de fora, né? Uma grande festa. Aí eu fui para a igreja, encerar. Eu lembro na época o banco da igreja de madeira azul. Eu sou Aí eu sou antiga, eu sou pioneira. Inclusive, falando em pioneira, eu fui eu fui a primeira a batizar na Igreja Unida. Eu tinha 12, 13 anos quando eu batizei. Tanto é que fizeram uma reunião lá para saber se ia me batizar ou não. Porque não tinha batizado. Até então não tinha batizado uma pessoa tão nova. Então, eu lembro, por conta disto, que eu sei que eu fui a mais nova a batizar na Igreja Unida. Eu tinha 12 anos, eu só tinha 12 anos quando fui batizada. Batizar é passar pelas águas. Aí, mas isso foi antes, a história que eu vou contar. Eu não tinha 10 anos. E a igreja recebeu um pastor muito importante. E a igreja estava em festa, decorar a igreja, preparar a igreja, templo, né? Para receber esse pastor. E eu fui lá. Na época, ainda eu lembro da Igreja Unida, na época que encerava e passava escovão. O banco da Unida era azul, aquele azul celeste, aquele azul clarinho, pintado aquela tinta óleo. Eu falo nesse banco, minha filha, eu era tão criança, que quanto xixi teve? A gente dormia na hora do culto. Só via os xixis correndo assim, olha. Mas é importante levar a criança para a igreja, nem se for para dormir, fazer xixi até. Aí, pronto. Eu fui limpar a igreja para poder receber essa visita tão importante que seria no culto à noite. E sempre fui boa de faxina, de limpeza, de limpar, de decorar. Sempre fui muito boa, desde menininha. Todos sabem disso, porque lá em casa eu fazia isso. Quando eu morava lá no São Geraldo, era barracãozinho, mas um barracãozinho onde eu tinha grama, eu cortava a grama, eu capinava o quintal, eu deixava o barracãozinho, muitos aqui sabem disso, eu deixava lá uma gracinha. Todo mundo elogiava que era um barracão simples e bonitinho, assim, que eu arrumava, eu plantava,
Eu falo assim, o povo sentiu muita falta de mim quando eu saí de lá. Porque enquanto eu estava lá, eu arrumava, sabe? Eu dava um jeito de melhorar, né? Que negócio que eu falei, a gente tem que melhorar. E a casa era um barracão, mas era tudo até muito arrumadinho. Aí, ó, fui arrumar a igreja para receber essa visita. Oi! Olha lá. Aí, ó, e tô encerando, tô limpando, tô trocando os vasos de lugar e puxa vaso para um lado, puxa vaso para o outro e troca o banco e muda. Eu lembro que na época os bancos, né, ficavam na vertical. Aí eu mudava até os lados, colocava os bancos assim, para mudar o visual da igreja. E tô limpando, e tô arrumando, e tô... E na verdade, tinha combinado de mais pessoas irem ajudar a fazer essa faxina, a arrumação da igreja. E ninguém... Eu fui abrir a igreja e ninguém foi. E eu tô lá limpando, sozinha. Ninguém foi, não aparecia ninguém para ajudar. Aí apareceu Aí chegou um homem com uma bolsa, com uma mala, assim, sabe? Uma pasta. Chegou um homem com uma pasta. Eu fui abrir a igreja, porque eu tinha trancado, abri. E ele falou que queria, sabe que era a Igreja Unida, queria entrar, entrou. E eu assim, aí o que eu fiz? Eu coloquei aquele homem para me ajudar. Não chegava ninguém para me ajudar. E eu falava assim, põe esse vaso aqui, põe esse vaso ali, arrasta o banco, faz isso, limpa aquilo. Eu coloquei o homem para limpar a igreja todinha. E comecei a conversar, e estou limpando a Igreja Unida, e estou conversando com o homem, estou limpando, o tempo todo, conversando com ele, pondo ele para trabalhar. Porque se não fosse aquele homem, eu não ia dar conta de limpar a igreja. Ninguém apareceu para ajudar. Aí, o que aconteceu? Bati muito papo com esse homem, né? Porque é onde eu vou, bato papo. Tô aqui. E deixei a igreja impecável, tudo arrumadinho, sabe? Eu lembro que eu até falei para ele. Eu falei assim, não, a gente precisa arrumar a igreja, porque vai ter visita, vai ter festa, vai ter uma visita muito especial. Eu falei isso com ele. Vai ter uma visita, uma pessoa muito importante vai chegar. Desse jeito, né? Nossa, vai vir uma pessoa muito importante, uma celebridade. Devia ter falado assim, né? Então a igreja tem que ficar muito arrumada. E ficou. E pronto. Acabou a limpeza, né? Aquele homem ficou lá. Aí eu fui embora para casa, me arrumei para o culto à noite. Quando eu chego na hora no culto, né, igreja em festa, no culto, quem era a celebridade que estava lá pregando, na hora da pregação? Quem era a celebridade da noite? O mesmo que eu tinha colocado para fazer faxina. Eu coloquei ele para fazer faxina. Aí o pastor falou assim, quem te ajudou, Simone? Estava tão arrumadinho. O pastor falou assim, quem me ajudou foi o pregador que está aí pregando, que me ajudou a fazer faxina, porque ninguém apareceu. Então, eu estou contando essa história. Essa história, assim, eu aprendi muito com essa história, sabe? Aconteceu comigo. Eu conto assim, eu aprendi tanta coisa com essa história. Eu perdi, é que nem eu falei, o principal que eu queria falar é que eu perdi o medo, sabe? Não existe medo das
as pessoas às vezes ficam querendo idolatrar. Ai, é porque ele é isso. Ai, é porque ele é aquilo. Ai, é porque ele é aquilo outro. Não é nada, é tudo, sem ter, não é nada. É tudo, é fantástico. A pessoa fica endeusando outra pessoa na cabeça, sabe? Fica endeusando. Então, eu aprendi isso com essa história. Gente, endeusaram tanto aquele missionário, e aquele missionário era tão simples. Eu não sabia que ele tinha tanto título. Então, a história é essa, que vai ficar registrado agora. Espero que meus netos, meus filhos, netos, bisnetos aprendam, entendeu? E não foi só com esse caso que eu aprendi a ter... Aprendi não. Teve uma vez também, que eu, sabe o Teatro Alterosa, Povo na TV? Foi um artista lá. Um artista. Vou falar o nome dele não, porque... Vou falar o nome dele não, mas é gente, compositor. Aí, e tinha um show no Seu Pereira, sabe o Seu Pereira, o Povo na TV? A gente ia muito lá quando era criança, porque tinha Dulce, né? O povo da minha época vai lembrar disso. Aí, aquele artista, eu novinha também, eu era criança, época da tia Dulce, né? Eu era muito, né? Aí, eu sei que esse artista, ele era o galã da época, um galã. E esse galã cantou aquela música da época. Aí, o que aconteceu? No final do show, do programa, do Seu Pereira, o Povo na TV, esse artista me deu um beijo. Um beijo na bochecha, assim. E... eu era criança, né? Foi cumprimentar, o povo cerca, né? Vou pedir autógrafo. Ele me deu um beijo. Um artista tão bonito. Mas na hora que ele me deu aquele beijo, não sei se é porque ele tinha cantado muito, sabe? E também as pessoas ficam com aquela coisa, com aquela ilusão, aquela magia que não existe do artista, né? Mas na hora daquele beijo, o cheiro, a boca dele salivava. Aí, ali eu percebi que as pessoas ficam com tanta ilusão com artista, com celebridade, e então são todas pessoas que nem a gente, sabe? Não tem magia, não tem diferença, não tem dificuldade, sabe? Eu sei que aquele beijo desse artista fez a minha ficha cair, sabe? Aí o pessoal fala assim, é que nem o Menudo. O povo ficava endeusando os Menudos. Daquela coisa, sabe? Eu já tava assim, tão real, tão bobagem. Eu gostava, assim. Mas eu não tinha aquelas bobagens de ficar desmaiando por conta de celebridade, não. Nunca tive. E olha que eu ia no show, né? Eu tive que nem falei, uma infância privilegiada. Meu pai me levava nos lugares, né? Então é isso, a história é essa. Eu até contei uma ou duas, né? Mas a história é essa que eu queria contar. Para deixar para meus filhos, netos e bisnetos, que não existe celebridade, não. Conto de fada, príncipe encantado. Ninguém é melhor do que a gente. Ninguém, é tudo ilusão. Tudo ilusão. Tudo vai para o mesmo buraco. Tudo fede. No final das contas. No final das contas, todos fedem. Então tá. Nossa, já deu 20 minutos. Pronto. Beijo, tchau.